Boa noite, pessoal. Eu sou o Carlos, sou o mestre cervejeiro da cervejaria Fat Cat e hoje eu tô com uma convidada que geralmente fica atrás das câmeras, mas como hoje a gente vai falar bastante sobre cervejas, principalmente cervejas alemãs, né? A Luciana está aqui para me ajudar justamente com as pronúncias, porque ela fala um pouquinho de alemão, então ela consegue pronunciar um pouco melhor as palavras do que eu. Bem, para quem não conhece a Luciana, ela é sommelier da cervejaria e ela trabalha tanto no controle de qualidade como na parte de marketing e venda aqui da empresa. Bem, dando continuidade então ao que a gente vinha conversando nos outros dias, né, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a invasão das cervejas lagers, o que isso significa. Tá? Mas antes, vamos dar uma olhada sobre um subcontinente bastante interessante. Por décadas, os europeus dominaram a Índia, que é uma das regiões mais ricas em recursos naturais do mundo. Eles faziam isso através da Companhia das Índias. A Companhia das Índias era uma empresa privada que explorava todo o comércio na Índia, assim como explorava também toda a população do subcontinente indiano. Os ingleses, eles não dominavam, quando a gente diz a Índia, não é exatamente apenas a Índia. É também a região de Bangladesh, que fica justamente ao leste do subcontinente, e o Paquistão, que fica no oeste. A Companhia das Índias, ela mantinha uma tropa, porque ela também era responsável por manter a ordem nesses países, nos lugares que ela, entre aspas, dominava. Então você tinha soldados ingleses. E nos trópicos você não tinha água, o clima não é um dos climas mais favoráveis para você produzir uma cerveja local. Então não tinha muito, como os soldados gostavam de tomar cerveja, não tinha muitas opções. Você tinha que importar cerveja. E logicamente quem mantinha todo esse monopólio era justamente a Companhia das Índias. Na Inglaterra, as cervejarias de Burton eram as grandes responsáveis por exportar cerveja. Exportavam cervejas de excelente qualidade. Entre uma delas era uma cerveja que era muito lupulada e muito mais alcoólica, que era uma cerveja mais voltada para exportação. O que depois ficou conhecida como sendo o que hoje a gente chama do estilo India Pale Ale. Entretanto, essa cerveja ela foi popularizada por George Hudson por volta de 1790. Entretanto, ela só começaria realmente a ser exportada pela Companhia das Índias Orientais em 1820. E só realmente receberia esse nome, India Pale Ale, por volta de 1830. Então, ela é uma cerveja que já existia na Inglaterra antes mesmo de começar a ser exportada, né? Mas com a exportação foi que ela ganhou uma grande popularidade. Então, após o século XIX, outras bebidas também começaram a ser exportadas pelas Índias, pela Companhia das Índias Orientais. Entre elas, chá, gin, whisky, entre outras bebidas, o que tirou um pouco o protagonismo que a cerveja tinha nesse papel de exportação. E além disso, o governo inglês ele criou um imposto sobre a quantidade de álcool que havia na bebida, a fim de desestimular um pouco também toda aquela bebedeira. Então, cervejas mais fortes começaram a ser desestimuladas. O que as cervejarias fizeram? Pegaram a India Pale Ale e fizeram versões um pouco mais fracas dela, que é o que hoje a gente chama das bitters, são as bitters inglesas. O estilo realmente India Pale Ale só vai voltar a se popularizar com a revolução do craft beer, lá na década de 70, bem recente agora, tá? Com novas interpretações americanas, mas a gente vai chegar lá.
bom? Entretanto, resumindo, a India Pale Ale ela teve o seu crescimento, o seu pico e depois ela quase chega a desaparecer. Bem, hoje a gente está tomando uma India Pale Ale. O Luciano vai fazer o serviço aqui pra gente, justamente em homenagem é uma Session IPA que a gente produz aqui na cervejaria. Bem, durante todo o século XIX, então a cerveja ela havia percorrido aí um longo caminho, né? Seja ele percorrendo por toda a história da humanidade, seja ela pelos caminhos terrestres que faziam mesmo para exportação, né? Já que grande parte da cerveja já era exportada no século XIX. Mas os cervejeiros não entendiam ainda muito bem como é que a mágica que transformava o mosto, que é a água com açúcar extraído dos maltes, se transformava em cerveja. E nessa época você já havia trens, já havia telégrafos, já havia fotografia, entre outras tecnologias. Mas ainda permanecia um pouco da superstição sobre como é que a cerveja realmente se formava. Foi então que cada vez mais a ciência cervejeira começou a evoluir e cada vez mais estudos sistemáticos feitos pelos cientistas tentavam descobrir todos os processos que ocorriam durante a fabricação da cerveja. Só que, logicamente, pessoas que viviam aí em universidades, no seu laboratório, indo para cervejarias para ver o que as pessoas estavam fazendo, não agradavam todo mundo. Principalmente os cervejeiros mais tradicionais, que achavam tudo isso, na verdade, uma grande bobagem. Que querendo ou não, é um pouco a realidade que a gente sempre vive, né, quando a gente fala sobre ciência. Não se mudou muita coisa. Dois desses cientistas eram o Gabriel e o Anton, que a Luciana vai pronunciar o nome deles corretamente, que eram dois alemães. Gabriel Semir Anton Dreyer. Sendo o Gabriel de Munique e o Anton de Viena. Ambos viajaram para Burton em 1833 para estudar a cerveja, aquela cerveja de excelente qualidade que os britânicos faziam e exportavam. Então, no fundo, teve uma parte de pesquisa científica, mas também teve bastante a parte de espionagem industrial, onde eles recolheram amostras de cerveja e observaram todo o processo de fabricação. E chegaram a uma conclusão interessante, que um dos segredos das excelentes cervejas que eram produzidas em Burton era justamente uma mudança que os ingleses tinham feito no processo de malteação. Fazendo um parênteses rápido para a gente olhar rapidamente por cima o que é um processo de malteação, o malte ele pode ser feito com qualquer grão, não precisa ser necessariamente com a cevada. E ele é feito em 4 etapas. A primeira etapa é a maceração, a segunda é a germinação, a terceira é a secagem e a quarta é a crivagem. Tá? Ou seja, você pega a cevada que vem do campo e você umedece essa cevada. Essa é a maceração. Com a elevada umidade, o grão vai começar um processo de germinação. Então, quando ele germina, que você já tem os retículos, é necessário você parar esse processo de germinação. Você faz isso através de uma secagem. Essa secagem ela pode ser de 2 tipos. Ou você faz a secagem mesmo para tirar a umidade, e depois você faz uma torra, dependendo se você quer um malte mais escuro ou mais claro, ou ela pode ser também feita por uma torra úmida, ou seja, você aumenta tanto a temperatura que ela já vai secar e torrar ao mesmo tempo. Os processos mais comuns é fazer primeiramente a secagem, ou seja, você tirar a umidade dos grãos. Então, como é que isso era feito antigamente?
Você pegava os grãos, colocava num grande forno e você precisava aquecer esse forno agora. Então, como é que você fazia isso? Você utilizava madeira, você queimava madeira. Então, com isso, com a queima da madeira, os grãos ficavam em contato com a fumaça, o que gerava um gosto defumado no grão. E também, como o fogo direto, você não tinha um controle muito grande de temperatura, geralmente esses grãos acabavam obtendo colorações muito altas. Você acabava dando uma pequena tostadinha no grão. O que levava você a sempre produzir uma cerveja marrom e uma cerveja defumada. Então, nessa época, todas as cervejas, não existia cerveja clara, todas as cervejas eram escuras, devido ao processo de malteação. A última etapa do processo de malteação é justamente a clivagem. Como você ainda tem retículos nos grãos, que é aquela pequena raizinha que se forma, né, você passa o grão por um polimento, só para tirar aquela raiz. Bem, mas como então os ingleses faziam? Eles optaram em fazer uma secagem de forma indireta, de maneira que o grão não ficava diretamente sobre o fogo. Então, com isso, o grão ele não ficava diretamente sobre no ambiente da fumaça, então você não produzia um grão defumado. A coloração era mais clara, porque como agora você tinha um controle muito maior de temperatura, o teu grão não ficava levemente tostado. Então, isso dava uma coloração ao grão mais clara, mais pálida, mais pale. E a cerveja produzida, ela tinha um sabor mais neutro, justamente com essa cor mais pálida, ou seja, uma pale ale. Se a gente lembrar do episódio 3 e 4, eu falei lá que os britânicos chamavam as cervejas de ale. Então, o que é uma pale ale? É uma cerveja clara. Aqui nessa figura a gente pode ver justamente essa diferença entre os grãos. Aqui você tem um grão mais claro, um grão um pouquinho mais levemente tostado, chegando até os grãos torrados. Para se ter uma ideia da diferença entre as cervejas produzidas, essa daqui é uma Pale Ale. Então, o malte pale ela produzia essa cor, que dava esse dourado, né, para a cerveja. Enquanto que as cervejas produzidas antes deles tinham mais ou menos esse aspecto. Né? No caso aqui é uma Brown Ale, tinha esse aspecto um pouco mais dessa cerveja. Então, quase todas essas cervejas eram defumadas e tinham uma coloração próxima a esse exemplo aqui que eu estou pegando de cerveja. Então, os cientistas, os nossos dois amigos cientistas, decidiram então se juntar duas técnicas. Eles pegaram as técnicas de produção de maltes claros, lá dos ingleses, que eles aprenderam como fazer, e um outro tipo de fermentação, que até então era desconhecido para a maioria das cervejas inglesas. Mas para a gente olhar esse novo tipo de fermentação, é necessário a gente voltar um pouquinho no tempo. Mais especificamente para o século XIV, na região de Munique, na Alemanha, que se pronuncia München. A própria etimologia da palavra Munique, que é München ou München, que significa justamente terra dos monges em alemão. Por quê? Nessa região, era uma região montanhosa e havia muitos monastérios. A grande maioria deles, os monges viviam de maneira reclusa. E por ser uma região muito montanhosa, existiam muitas cavernas. Então, o que os monges faziam? Eles pegavam blocos de gelo durante o inverno e levavam para dentro das cavernas. Para quê? Para quando chegasse o verão, eles pudessem armazenar a cerveja dentro dessas cavernas, que se transformavam, na verdade, num grande refrigerador.
Então, com isso, eles conseguiam obter dois benefícios. O primeiro era que a cerveja ela não tinha uma duração maior, né? A cerveja, por causa da temperatura, ela não estragava tão fácil. E segundo, porque eles sempre podiam tomar uma cerveja geladinha. Mas, por que, com isso, eles faziam também isso porque durante os meses de verão havia uma grande proliferação também de micro-organismos. Então, durante o verão era difícil produzir cerveja. Por quê? Primeiro, a temperatura alta você não conseguia ter um bom controle da fermentação da cerveja. E segundo, porque ela deteriorava mais rápido que se você mantivesse ela a uma temperatura baixa. Entretanto, o que os monges não sabiam é que eles estavam fazendo uma seleção natural, eles estavam brincando de serem deuses. Por quê? Até então, até essa época, todas as cervejas eram de alta fermentação. O que isso significava? Que você preparava o moço cervejeiro, aquela água com açúcar extraído dos maltes e deixava num canto. Com isso, todo micro-organismo que estava no ar caía dentro da cerveja, né, a Saccharomyces cerevisiae, e começava a fermentar a cerveja. E uma das características de ser uma cerveja ale, que é o que a gente chama de alta fermentação, é justamente isso que a gente vê aqui na figura. Aqui nós temos, vocês estão vendo essa espuma que existe aqui em cima? O que acontece? Grande parte das leveduras estão aqui nessa parte de cima. Então, as leveduras mais ativas, elas ficam na parte de cima do fermentador. Então, ela fermenta a parte de cima. Por isso que em inglês dá um pouco menos de confusão, porque o termo em inglês para esse tipo de fermentação é o que a gente chama de top fermentation, ou seja, fermentação na parte superior. E além disso, a Saccharomyces, ela vive apenas em temperatura ambiente, em torno de 15 graus a 40 graus. Abaixo disso, ela simplesmente entra em inativação, ela entra em dormência e depois acaba morrendo, se você deixar ela muito tempo a uma temperatura baixa. Né? Aqui está uma foto das nossas amigas. Então, quando os monges pegavam essa cerveja e colocavam em temperaturas próximas de zero, o que acontecia? Bem, as Saccharomyces, a cerevisia, ela não podia suportar as temperaturas muito baixas. Então, grande parte delas possivelmente iriam morrer. Mas o que os monges perceberam é que mesmo assim continuava a haver fermentação, ou seja, o mosto ainda era transformado em cerveja. Em especial, isso ocorria na parte de baixo do recipiente que estava o mosto. E, além disso, a cerveja que era produzida nessas temperaturas era uma cerveja muito mais limpa e produzia sabores muito mais neutros. Então, com isso, a gente pode elaborar aqui duas hipóteses. Para quem ou você vai pela hipótese da seleção artificial, ou seja, ocorreu uma mutação na Saccharomyces cerevisiae, né, de forma com que ela se adaptou a essas temperaturas mais baixas, gerando assim uma nova espécie de levedura. Agora, para quem não acredita tanto no Darwin, uma segunda hipótese é que você teve um privilégio do ambiente, ou seja, as duas leveduras coexistiam na natureza. Entretanto, a Saccharomyces ela fica inativa a essas temperaturas, o que dá oportunidade para essa nova levedura, essa nova espécie, poder se reproduzir e fermentar a cerveja. A primeira hipótese é a mais aceita, que é justamente a de seleção natural. Porque, como diria o nosso amigo Darwin, não é a espécie mais forte que sobrevive, nem a espécie mais inteligente, mas sim a mais responsiva a mudanças.
Mas, de um modo geral, o que importa para a gente é que passou a existir agora uma nova espécie de levedura, que é a Saccharomyces pasteurianus. Então, se a gente olhar a etimologia da palavra em alemão, para Lager, que Lagen. é como as cervejas. Essa é uma palavra em alemão que significa armazenar. Como as cervejas eram armazenadas nas cavernas, surgiu um novo termo derivado dessa palavra armazenar, que é a palavra Lager. em alemão, ou como a gente fala no bom e velho português, as lagers, que passaram a ser a palavra a se referir a essas cervejas que ficavam armazenadas nas cavernas. A título de curiosidade, uma palavra que a gente utiliza muito no meio cervejeiro é a palavra lagering, que significa colocar a cerveja para maturar a frio. Um termo que a gente usa muito é o tempo de lagering, ou seja, qual é o tempo que você deixou ela maturando a frio. Em 1539, um decreto na região da Bavária proibiu a fabricação de cerveja durante o verão. Lembra que durante o verão tinha todos aqueles problemas que eu mencionei lá atrás? Como você ter pouco controle do processo de fabricação, porque os micro-organismos se proliferavam muito rápido, e por as cervejas estragarem mais rápido, né? Você não ter uma longevidade na cerveja. Então, com esse decreto, as cervejarias elas eram obrigadas a fechar no dia 24 de abril e só podiam reabrir no dia 29 de setembro. Ou seja, final do começo da primavera no hemisfério norte e começo do outono. Bem, voltando agora aos nossos amigos lá no século XIX, quando o Dreyer. juntou o malte das Pales, que ele aprendeu a fazer com os ingleses, com as leveduras lagers, ele produziu uma nova cerveja, que era uma cerveja agora clara, maltada e limpa, que é a Vienna Lager. Hoje é um estilo próprio de cerveja. E o amigo dele, Sedmer. ele fez justamente algo semelhante. Ele juntou os maltes claros com as leveduras lagers e produziu também uma cerveja mais clara, mais limpa, porém essa cerveja só era feita no mês de março. E para quê? Para que ela fosse armazenada durante todo o verão para ser consumida durante o outono. Surge então um estilo que a gente conhece hoje como Matzenbier. ou como a gente diz no bom e velho português, as Marzen. Para se ter uma ideia, aqui eu tenho uma foto de uma Vienna Lager, ela é um pouquinho mais escura normalmente, né? E uma foto de uma Marzenbier. Bem, se as cervejarias ficavam fechadas durante todo o verão e só iam reabrir novamente no início do outono, então elas precisavam, quando chegava no início do outono, elas precisavam consumir toda aquela cerveja que sobrou, que está lá armazenada, para começar uma nova safra, né? Entre aspas, para recomeçar a produção. Então, para consumir cerveja, nada melhor do que uma festa de casamento. E se for entre um príncipe e uma princesa, melhor ainda. Então, em outubro de 1810, casaram-se o príncipe Ludwig. e a princesa Teresa. em Munique, na Baviera. A festa de casamento deles foi o que deu origem à Oktoberfest, ou seja, o festival que ocorre em outubro. E hoje é considerado o maior festival de cerveja do mundo.
Oktoberfest. Então, por volta agora de 1870, perdão, Carl von Lindt, físico e engenheiro, desenvolveu um sistema que era capaz de refrigerar de forma eficiente, convertendo a energia mecânica, conseguindo refrigerar um ambiente usando energia mecânica. Então, com isso, as cervejarias agora não precisavam mais ir para as cavernas, nem ficar enchendo elas com blocos de gelo, né? Então, a cervejaria ela se tornou, as cervejas largas elas se tornam agora industriais. E a expansão das cervejas largas foi tão grande na Alemanha, sua popularização foi enorme, de modo que os estilos ales, que basicamente deixaram de existir, sobreviveram pouquíssimos estilos até os nossos dias. Sendo um deles, por exemplo, a Weissbier, sendo as mais famosas, a Weissbier, e, por exemplo, a Altbier de Düsseldorf, que a Luciana vai pronunciar de modo correto. Weizenbier e Altbier de Düsseldorf. Que Alt em alemão significa antigo, ou seja, cerveja antiga, modo antigo de se fazer cerveja. Por isso ela é uma ale. Então, com isso, em 1838, algo de errado estava ocorrendo na cidade de Pilsen, mas corretamente é? Pilsner. Na Boêmia, onde hoje é a atual República Tcheca. Não estava havendo um interesse entre os habitantes da cidade consumirem a cerveja local, porque a qualidade dela estava muito baixa. Então eles estavam tomando cervejas vindo de outras regiões. Isso era um grande problema para os cervejeiros locais. Então eles decidiram se reunir e começar uma nova cervejaria e maltearia. Para isso chamaram o Joseph Groh, que era um cervejeiro que já era conhecido na época por ser extremamente metódico nas suas atividades. Bem, o Joseph, então ele juntou o dulçor dos maltes claros, a água mole e com poucos minerais da cidade de Pilsner. E o fermento das lagers e os lúpulos bávaros, que eles têm uma característica muito floral, como por exemplo o lúpulo Saaz. E com isso nasceu então a cerveja Pilsen, que é a cerveja mais replicada do mundo, que é uma cerveja clara, cristalina, borbulhante, e que toda essa beleza dela acabava ficando escondida nas canecas de porcelana. Por isso, cada vez mais começou a se utilizar copos de vidro para se colocar a cerveja, porque ela era realmente muito bonita. Então, a partir desse momento, agora, a aparência da cerveja começou a ficar importante, já que não se utilizava copos e não mais as canecas de porcelana. Bem, enquanto isso, a ciência cervejeira começou a evoluir rapidamente. Cada vez mais começou-se a entender novos processos químicos e biológicos. Então, por volta de 1820, com os avanços tecnológicos na parte de microscópicos, acabou abrindo um mundo novo. Entre esses cientistas se destacam Charles Latour, Charles de Latour. Friedrich Kutzing. Theodor Schwann. que trabalharam de forma independente, concluíram que em 1837 que a levedura era um ser vivo e que ela era o responsável por fazer a cerveja. Então, com isso, os dias da gente agradecer a Ninkasi por ter transformado o mosto em cerveja terminaram. E com ela, grande parte também da superstição que havia sobre a fabricação de cervejas.
A ciência agora passou a tomar conta. Assim, a cerveja ela caminha então rumo ao século XXI, mas não sem antes enfrentar guerras, proibições, depressões econômicas e a quase extinção total da bebida. Mas isso já é conversa para as nossas próximas semanas. Bem, como de costume, deixo aqui as referências que a gente tem utilizado nessa série, que é o Tasting Beer, o The Comic Books History of Beer, o Brewing Science e a mesa do mestre cervejeiro do Gary Oliver. Bem, pessoal, agradeço mais uma vez por vocês estarem com a gente. Quem não assina o canal, assina aí embaixo, deixa eu curtir para apoiar o nosso trabalho. Tá? Muito obrigado. Bem, vamos passar agora para a parte de perguntas. Tem perguntas?